O que a gente vai fazer nessa aula é dar uma melhorada aqui na nossa estrutura da aplicação. Então, hoje a gente tem basicamente um único arquivo, que é o server.js, tirando o models, para construir toda a aplicação. Só que isso está meio errado, né? Então, a gente vai separar as nossas rotas em um outro arquivo e também separar essa nossa lógica aqui que a gente tem aqui dentro em outro arquivo também. Para isso, a gente vai começar separando as rotas. Eu vou criar aqui um arquivo chamado routes.js dentro da pasta src. E aqui a gente vai começar importando o Express. Aqui eu vou definir uma variável routes, que é igual a express.router. E agora a gente vai começar, eu vou copiar aquela nossa rota que a gente já tem. Deixa eu vir aqui no server, deixa eu tirar isso aqui daqui. Vou copiar aqui para dentro e trocar ao invés de app para routes, beleza? E aqui embaixo eu vou exportar desse arquivo o nosso routes. Por que que eu vou exportar esse routes daqui de dentro? Porque eu vou utilizar ele dentro do server.js. Então aqui no server.js eu vou fazer o seguinte, app.use, e aqui o que eu estou fazendo basicamente? O use, ele é como se fosse um wildcard, né? Como se fosse um coringa. Ele vai receber todo tipo de requisição. Então não só requisições get, ou post, ou put, ou delete, que a gente vai ver mais para frente. Ele vai aceitar todas as requisições. Então, o que a gente está falando aqui é toda vez que a gente receber uma requisição a partir da rota API, aqui se você não quiser utilizar a rota API como prefixo da sua rota, não utilize. Eu vou utilizar. A gente vai mandar daí para o nosso arquivo src routes, beleza? Então, antes a gente tinha uma rota, por exemplo, que era /produtos, vamos supor, se a gente tivesse. E agora ela vai ser /API/produtos, tranquilo? Só vai ter esse API na frente. Show de bola, a gente já separou as nossas rotas em um outro arquivo. Como é que a gente testa isso? Deixa eu tirar a parte do create aqui, comentar ela. Eu vou salvar isso aqui agora. Aqui no server, deixa eu tirar também esse const product, que a gente não vai mais utilizar. Deixa eu trocar o comentário para rotas. Vou salvar, vamos ver se não deu nenhum erro. Se eu acessar aqui, não pode funcionar. E se eu colocar o API, aí sim ele vai começar a funcionar, porque tudo vai partir da API. Show de bola? Agora a gente vai dar mais uma organizada. Como eu falei antes, a gente vai separar também essa parte da lógica que tem dentro da rota para um novo arquivo. E dentro do modelo MVC, da arquitetura MVC, Model View Controller, isso é chamado de controller. Então eu vou criar aqui uma pasta controllers e vou criar um product controller. Esse Product Controller, ele vai ser o cara que vai lidar basicamente com as operações que a gente pode ter em determinado model. Então, por exemplo, listagem, criação, atualização, remoção e por aí vai. Nesse Product Controller, o que a gente vai fazer basicamente é importar o Mongoose, porque a gente vai precisar lidar com a parte de banco de dados. E aqui eu vou importar o nosso model de product, assim como a gente tinha feito antes. mongoose.model product. E aqui de dentro eu vou exportar um objeto com algumas funções. A primeira função que eu vou exportar aqui de dentro, só para a gente testar, é o index, que vai fazer uma listagem de todos os dados, né, todos os registros que a gente tiver de produtos dentro da nossa base de dados. E aqui eu vou estar utilizando o async await, que é basicamente uma funcionalidade que está presente no Node desde do ES 2017, né, ou melhor, do ES7 desde 2016. Então, se você não conhece essa feature, tem post no blog, tem vídeo no YouTube explicando sobre isso, vai lá, dá uma olhada, que a gente vai utilizar muito isso aqui nesse curso, beleza? E tem também um curso gratuito aí de JavaScript com S6+, que você vai conhecer essa feature aí no site. O que a gente vai fazer aqui agora, então, é criar uma variável products, que vai ser igual a await product.find. E aqui dentro a gente não precisa passar nenhum parâmetro. Se a gente quisesse passar algum where aqui, alguma verificação, a gente poderia passar. Mas eu não vou passar não, vou deixar aqui ele vazio mesmo, para buscar todos. E aí eu vou dar um return has.json. E aqui eu estou basicamente falando que eu quero retornar em uma estrutura JSON. Para quem não sabe, o JSON ele é uma estrutura de dados muito utilizada em API RESTs. Uma estrutura de dados é basicamente uma forma que é fácil de ler
e de alterar dados dentro de uma estrutura, assim como se fosse um array, um objeto aqui no JavaScript. E como a gente vai estar utilizando tanto o JavaScript no back-end quanto no front-end, fica muito fácil utilizar essa estrutura, manter essa estrutura entre esses dois ambientes. E eu vou retornar esse products aqui. Lembrando que o JSON ele é muito parecido com um objeto dentro do JavaScript, por isso que o nome dele é JavaScript Object Notation. Show de bola? Vamos salvar aqui agora, veja que eu utilizei o await agora aqui antes do product.find. Basicamente isso aqui vai fazer com que a nossa próxima linha só execute depois de ele conseguir buscar os registros do banco de dados. Beleza, agora que a gente já tem aqui um método dentro do nosso controller, a gente vai voltar para as rotas, a gente vai alterar essa rota get aqui para get/products, beleza? E ao invés da gente ter todo esse código aqui dentro aqui, eu vou importar o nosso product controller. Opa. E vou chamar o método index desse product controller que a gente acabou de criar, beleza? Show de bola, a gente vai salvar agora esse arquivo. Vamos ver se ele não retornou nenhum erro. E agora eu vou executar a rota API/products. Vou dar um Enter e ele retornou aqui para a gente em formato de JSON aquele único registro no banco de dados que a gente tinha criado anteriormente, com o título React Native e tudo mais, beleza? É isso aí então para essa aula, e a partir da próxima aula a gente vai começar cada vez a incrementar mais essa nossa API para fazer os próximos passos de edição, criação e tudo mais.